Glória a Deus. No livro de Deuteronômio. Vamos falar sobre a prosperidade da aliança. É um bom assunto, né? Falar de prosperidade nesse tempo de tanta dificuldade, principalmente na área econômica e tudo mais, onde nós passamos por um período agora de muitas lutas, mas nós aprendemos que quanto maior o gigante, maior também é o despojo da guerra. Amém? E a gente vai conseguir grandes vitórias em nome de Jesus. A palavra diz assim, Deuteronômio capítulo 28. É um capítulo conhecidíssimo, não é? Mas ele está falando aqui sobre a aliança lá no Antigo Testamento que Deus fez com o povo de Israel. E essa aliança ela nos alcança também. Deuteronômio capítulo 28 diz assim, versículo 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Vamos ler só o versículo 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. O versículo 2 também diz assim, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí então o livro de Deuteronômio começa a colocar uma lista de bênçãos para o povo de Israel, caso ele viva a obediência ao Senhor. Então o que ele precisa aprender hoje aqui de uma forma muito intensa? Pelo fato do momento que nós vivemos, há muitos profetas e profetisas, muitas pessoas falando sobre qual é a causa, será que Deus está castigando o mundo, né? São pragas no Paraguai, essa gripe toda que vem com forma de vírus aí para destruir várias e várias nações, trazendo várias e várias mortes, né? Principalmente para aqueles que têm uma idade já avançada. Será que Deus está castigando o povo, né? E a gente começa então a dizer, não obedeceram a palavra, se desviaram do Senhor, e muitas pragas caíram. A gente ouve muitas coisas assim, e parece que a gente está trazendo à tona um Deus malvado, um Deus que está pronto para nos castigar, esperando só um momento da gente vacilar, pisar na bola e ele então nos castigar. Será que é assim que a palavra nos ensina? Quando nós olhamos para cá, para o Antigo Testamento, a gente entende algo, que havia uma condicional da bênção e uma condicional também da maldição. E a condicional realmente estava ali relacionada à palavra, à obediência à palavra. Só que veja bem, quando nós passamos para o Novo Testamento, a gente entende algo, que há uma nova aliança. Não é que a aliança não era boa, é porque a aliança não era uma aliança realmente completa. O que acontecia nessa aliança? A lei era boa, a lei era perfeita, o Deus que mandou Moisés escrever era perfeito, mas o problema que acontecia era que o homem não era imperfeito. O homem era falho, cheio de imperfeições. E o resultado ele não conseguia realmente obedecer essa lei na sua íntegra, e o resultado esse homem sempre estava caindo em maldições, desobedecendo a palavra e recebendo vários e vários níveis de maldições, como acontecia em alguns momentos na história do povo de Israel. No entanto, Deus não chamou o povo, não formou o povo para amaldiçoar, ele formou um povo para abençoar. E nós precisamos ter esse entendimento, porque quando entra a nova aliança, todas as bênçãos de Deuteronômio, ou do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, elas passam a fazer parte da vida desse povo chamado igreja. No entanto, eu quero que você entenda algo. Na Antiga Aliança, a condicional era o povo viver a obediência. Ele lia os mandamentos e vivia a obediência. Eu não estou dizendo que é para desobedecer, muito pelo contrário. Todas as vezes que nós caminhamos na obediência da palavra de Deus, o resultado a obediência aos princípios sempre vai nos levar a alcançar bênçãos.
No entanto, a nossa condicional de bênção hoje não está necessariamente nos mandamentos, mas na fé em Cristo Jesus. É acreditar realmente que Jesus veio, morreu e pagou o preço de todos os nossos pecados. Então hoje eu não tenho que olhar necessariamente para aquilo que eu estou fazendo para dizer que eu sou merecedor ou não de uma determinada bênção. Olha, eu mereço, por quê? Porque eu fiz isso. Olha, eu não mereço, eu tenho que ser castigado porque eu não fiz, ou então porque eu fiz algo de errado. No Novo Testamento, Deus ele aponta para a cruz. Então não depende mais do que eu ou que você fizer, depende daquilo que Cristo fez. Ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço, por isso a palavra graça, é pela fé na graça, e a graça de Deus é quem nos garante a bênção do Senhor. Por isso que quando Deus ele olha para nós, ele nos vê como justiça, reino de justiça. Ele tirou todo o nosso manto de injustiça e colocou o manto de Cristo sobre nós. Por isso vivemos a justiça dele. Então o que nós temos que fazer? Temos que crer. Temos que colocar nossa fé em Jesus. Temos que colocar nossa confiança em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, Ele nos cobre com a sua justiça, com o seu amor, com a sua graça. Toda a condenação cai por terra e nós estamos abertos agora para essa nova aliança e viver a bênção de tudo aquilo que ela nos oferece. A nova aliança ela vem com todo esse pacote da antiga aliança. Então a bênção prometida para os filhos de Deus, elas se manifestam através dessa nova aliança com Cristo. Com Cristo, olhando para Jesus, eu sou abençoado. Mas também essas bênçãos elas se manifestam não somente para nós que temos a Cristo, mas aqueles que têm um compromisso por estarem em Cristo, de guardarem a palavra. Então não é mais a palavra que leva, mas o Cristo que me leva à palavra. Eu me manifesto a minha fé, e a minha fé me leva a cumprir aquilo que a palavra ensina. Você está entendendo que quando nós estamos em Cristo, o peso da lei não está sobre nós, mas a condicional continua dentro da guarda de princípio. Então eu preciso guardar a palavra e a palavra de Cristo, a palavra ungida, a palavra da nova aliança, tá? Trazer tudo aquilo que é de bom da antiga aliança e viver os princípios. Mas também o que se manifesta? Se manifesta numa nova visão, ou seja, a gente vai começar a entender que tudo aquilo que o inimigo oferecia e a gente recebia de bom grado, aquilo não faz mais parte da nossa vida. Então, o resultado aí é ter uma nova visão de mundo. Quando eu estou em Cristo, Cristo ele muda a minha maneira de enxergar as coisas. Se porventura eu era alguém que era uma pessoa muito ingrata, Deus coloca gratidão no meu coração. Se havia ódio, começa a vir paz, vir graça, vir amor. Então o que é isso? É uma nova maneira de ver o que está acontecendo ao nosso redor. Quem é que faz isso? Cristo em nós. Ele se manifesta assim, a promessa, a bênção, a prosperidade começa a se manifestar nessas coisas. Eu não dependo mais daquilo que o mundo quer me oferecer. Por isso que a gente consegue vencer o mundo e vencer a Satanás, vencer o inimigo. Por quê? Porque a nossa visão do mundo agora é diferenciada. Tá? Nós olhamos para Jesus. A Ele toda a gratidão, todo louvor, toda a honra, toda a glória. Aí a palavra começa a dizer, se atentamente ouvir a voz do Senhor, ou seja, ouvidos para estar atento a quem? A direção do Espírito Santo. É Ele quem vai falar, é Ele quem vai falar à sua igreja, Ele quem vai direcionar a sua igreja. Por isso a importância de nós hoje tomarmos o mesmo azeite que havia sobre Samuel, aquele que ouve no Senhor. 1 Samuel 3,10.
Então veio o Senhor, 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir tirarão ambos os ouvidos. O que é que Samuel fazia? Ele ouvia a voz de Deus. Ouvia. Numa época em que a voz de Deus não era mais ouvida, havia lei. Mas ninguém, nem o sacerdote, ouvia mais a voz do Senhor. Eli não ouvia a voz do Senhor. Os filhos do sacerdote Eli não ouviam a voz do Senhor. Mas Samuel ouviu a voz do Senhor. Samuel representa a igreja que, ungida, ouve a voz do Messias. Ouve a voz do ungido. E o resultado, a Bíblia diz assim: todas essas bênçãos te alcançarão. Elas virão sobre ti, te alcançarão todas estas bênçãos. Que bênçãos? Eu separei pelo menos 3 para nós não nos esticarmos muito aqui nessa palavra, nessa meditação. A primeira bênção é a bênção da proteção na caminhada. Deus, Ele te guarda em toda a tua caminhada. Você entrou, Ele vai lhe guardar. Você saiu, Ele vai lhe guardar. Versículo 3 de Deuteronômio 28 diz assim: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. O versículo 6: bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Versículo 7: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O que é isso? É o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos abençoa em toda a nossa caminhada. Por quê? Porque nós estamos olhando a Jesus, nós estamos ouvindo ao Espírito Santo, e o resultado, ouvindo a palavra ungida, o Senhor nos guarda em toda a nossa caminhada. Ele vai nos orientar aonde entrar e onde sair, pode ter certeza disso. Mas tem uma segunda bênção que eu quero compartilhar com os irmãos. É a bênção da fertilidade. É a bênção de frutificar. É a bênção de crescimento. Eu quero profetizar que as tuas atividades serão férteis, serão frutíferas, serão abençoadas. Então tem aqui um princípio, o versículo 4 diz assim: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. É claro que a gente está falando aqui de uma literatura muito antes de Cristo. Então, quando Moisés escreve aqui, todo o nível de prosperidade era baseado na agricultura e na pecuária. Então, hoje a gente tem que trazer isso para os nossos dias e entender que serão frutíferos realmente as áreas que nós resolvemos colocar a mão para produzir. Mas o versículo 8 também diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Você recebe, diga amém. E em tudo que colocares a mão, olha só, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Que bênção. Versículo 11: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. E o versículo 12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuvas à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Que palavra abençoadora! O que é isso? É a bênção que tem reservada para aqueles que ouvem a palavra de Cristo, que ouvem a palavra de Deus, que guardam a sua palavra no seu coração. Tem bênção de frutificar, tem bênção de fertilidade, tem bênção em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos.
Mas eu quero compartilhar também uma terceira bênção aqui. É a bênção do reconhecimento. É a bênção, irmão, de autoridade sobre este mundo. Entenda isso aqui. Versículo 9 diz assim: o Senhor te constituirá para si em um povo santo, como te tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Versículo 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Versículo 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e para cumprir. Deus tem a bênção do reconhecimento para as nossas vidas. Você vai ser reconhecido. Eu começo a lembrar aqui da vida de Davi. Davi, ele era só um pastor de ovelhas. Mas um dia Deus liberou o azeite sobre ele através do profeta Samuel. Samuel, ele unge Davi. E Davi então é ungido rei de Israel, mas até então ele continuava sendo o pastor de ovelhas. Mas quando ele vai no campo de batalha, ele consegue então derrubar o gigante Golias. O primeiro desafio caiu por terra e Davi derrubou o gigante Golias. Ou seja, naquele dia, Davi ganhou uma espada para ser guerreiro. Ele tinha um cajado na mão. E ele troca o seu cajado por uma espada. Agora ele vai guerrear no exército de Saul. Ele vai lutar e vai vencer. E ele venceu muitas batalhas, muitas lutas ele teve. E num dos momentos de Davi, onde Davi estava com o exército passando muita dificuldade, ele teve que entrar no lugar santíssimo e ali ele teve que usufruir de pegar os pães para poder alimentar os seus soldados. No entanto, ele entra naquele local e nada acontece com ele. Nada acontece. Ele não é fulminado, ele nem era sacerdote, mas naquele dia Deus estava dando para ele um manto de sacerdote. Naquele dia Davi estava trocando a sua espada por um manto sacerdotal. E um dia então, Davi, ele foi levantado, finalmente. Saul morreu, Saul morreu, e aí então Davi é levantado como rei de Israel, ungido 3 vezes como rei. 3 vezes ele recebeu unção sobre a vida para ser rei. E ele troca a estola sacerdotal por uma coroa. E um dia o Senhor o chamou para trocar a sua coroa pelas vestes brancas, as vestes celestiais, as mansões celestiais. O resultado é, irmão, entender que na nossa vida aqui o Senhor sempre vai nos abençoar com reconhecimento. A cada vitória que você tiver sobre os desafios, Deus vai te dar um acessório novo. Davi trocou o cajado pela espada, a espada pela éfode sacerdotal, a éfode pela coroa e a coroa pela glória de Deus. E aí, irmão, é uma caminhada de vitória, sempre com os nossos celeiros cheios. Por quê? Porque nós temos aliança com Deus, aliança com o Senhor. Que Deus lhe abençoe e que hoje o Senhor venha fazer com que a palavra de Deuteronômio se cumpra de forma íntegra na sua vida.